Vamos fazer hoje um percurso pelo livro de Tobias, um livro ótimo para quem quiser viver a vida matrimonial à luz da palavra de Deus. O livro de Tobias é de origem palestinês, escrito na época mais ou menos 200 antes de Cristo, talvez logo após do exílio. O livro narra da história de um homem israelita piedoso chamado Tobit e da sua família que se encontra longe de Jerusalém, na cidade de Nínive, no meio do povo estrangeiro. A narração desses acontecimentos reflete a situação de Israel no século VIII a.C., quando a Síria invade e toma conta de Israel, a parte do norte do reino. A narração histórica inicia pela boca de Tobit, capítulo 1, versículo 3. O livro de Tobias é um livro mais lido da Bíblia pelo mundo laicato, em especial pelo mundo psicanalítico, entre o período de 800 e o 900. Não o encontramos na Bíblia dos protestantes, nem dos judeus. Tem só para nós católicos. É um livro chamado deuterocanônico. Só abrindo uma entre aspas. Os deuterocanônicos são os livros do Antigo Testamento declarados canônicos, inspirados pelo Concílio de Trento, os quais se encontram na versão grega, mas não fazem parte do texto hebraico. Vamos ver qual é o gênero literário. A história do livro não sabemos se é verdade, se é real ou não. Pode ser puramente uma lenda, mas o texto tem um sentido teológico, assim como os primeiros 11 capítulos de Gênesis ou como o livro de Jonas. O autor da Sagrada Escritura muitas vezes usa as lendas e histórias conhecidas da época em que foi escrito. Isso chama-se o gênero literário da Bíblia. É uma das linguagens bíblicas que tem a função de fazer a leitura além das linhas escritas. São plataformas que servem para transmitir o ensino, assim como na nossa época usamos as histórias de Chapéu Vermelho ou Branca Neve para as crianças. Narrando-as, nós não nos preocupamos em pensar se é verdade ou não o que estamos contando. O que a mãe ou a avó quer transmitir à criança que está no seu colo é o ensino que está atrás. Assim, na Bíblia, as lendas servem para nos transmitir uma mensagem teológica. O que Deus quer transmitir para nós? Em poucas palavras, assim como a poesia, as parábolas, as narrações, são linguagens que a gente usa como linguagem da comunicação. Esses livros também devemos ler querendo saber o sentido teológico que está atrás das narrações. A história de Tobias, assim, tem como base uma lenda que já existia no Oriente Médio e era bem conhecido na época entre 300 e 100 a.C. Um homem bastante sofrido que Deus, ao final da sua vida, enviando-lhe um anjo, lhe conforta. Cada um de nós pode ser uma destas personagens. Eu sou Tobit, eu sou a Sara, eu sou a Tobias, eu sou Rafael. E ao ler o texto, vamos ficar surpreendidos, pois tem divergência nas traduções do texto e omissões de alguns parágrafos que não sempre encontramos em todas as Bíblias, ainda que são católicas. A diferença está exatamente na divergência das traduções para as línguas odiernas, pois São Jerônimo, na sua tradução da Bíblia, usou a fonte conhecida como Vulgata, de aramaico para latim. E nas traduções da versão grega, a 70, não encontram alguns trechos de versão Vulgata. E tem ainda alguns textos modificados e ajustados por São Jerônimo, que a Bíblia de Jerusalém não os segue. Terminando esta pequena introdução, vamos fazer a leitura do livro. Nos primeiros 3 capítulos do livro de Tobias, encontramos a história de 2 famílias hebraicas sofridas em exílio. A primeira família, a de Tobit,
que se encontra em Nínive, capital de Síria, atual Iraque. E a segunda família é a de Sara, que se encontra em Ecbatana, o atual montanhas de Irã. Duas famílias, uma longe da outra, por centenas de quilômetros. As personagens importantes da história são Tobita, o pai da família, o homem velho que tem a satisfação de ter vivido religiosamente, cumprindo seus deveres de judeu. Tobias, o filho de Tobita, um jovem que está iniciando de lançar-se para a vida, e a sua experiência conjugal acompanhada pela graça divina. Na verdade, a gente se vê nestas duas personagens os dois rostos de cada um de nós, as duas partes conflituais. A parte prudente do velho, conserva, pense no futuro, o que te acontecerá, e a parte impulsiva do jovem que lança para o futuro. E a outra personagem é Sara, a moça que foi casada 7 vezes, mas já na primeira noite morre o marido. Vamos ver agora quais são os motivos dos sofrimentos destas duas famílias. No primeiro capítulo, a gente encontra a figura de Tobit, satisfeito pela sua vida. Ele se apresenta como um homem íntegro, obediente à lei, cumpridor das obras de caridade. A Bíblia de Jerusalém traz para nós como primeiro versículo a genealogia, a história de Tobit, filho de Tobiel, filho de Ananiel, etc. O livro começa com a genealogia, que é muito importante para a família hebraica. A história de cada um tem um lugar, um tempo e uma raiz. São Boaventura dizia: sem tradição, sem o passado, sem a genealogia, a história é como uma árvore arrancada da terra, que não vai sobreviver muito. A genealogia é a história da salvação, a salvação preparada e realizada dentro da nossa história. E para a Sagrada Escritura, a genealogia é muito importante para não perder a linhagem familiar. É a ponte que une uma época com outra. Já no capítulo 5 de Gênesis, começa a falar da genealogia, preparando assim a história da humanidade, do tempo de Adão até o tempo do dilúvio. Ao terminar, a narração do dilúvio fala da genealogia. Ao começar e ao terminar, a destruição de Torre de Babel narra a genealogia. O capítulo 10 inteiro de Gênesis fala da genealogia. Assim, cada etapa da história da salvação começa e termina com a genealogia. Assim, até a vinda de Jesus, que Mateus usa no início do seu evangelho. Como cristãos, para nós também é importante não perder esta teologia nas nossas vidas. É bom sempre fazer a pergunta: quem sou eu? Estou aonde? Qual é o meu passado? Quem foram meus pais e parentes? Aonde me trovo agora? A nossa história é a história da salvação. Deus preparou uma família, umas pessoas, uns acontecimentos, agradáveis ou não, para nós, nas nossas vidas. E tudo era necessário para a gente ser o que cada um é. Algumas vezes temos a vergonha de dizer que fulano é meu parente. Outras vezes, se não tem parentesco também, a gente inventa parentesco, pois aquela pessoa é famosa e agradável e em nome dela nós nos orgulhamos. Jesus, quando foi chamado filho de Davi, não porque ele era filho de Davi. Davi nasceu e viveu há anos, há séculos atrás, mas pertence à sua genealogia. Davi foi um grande rei, mas também foi aquele homem que matou, que roubou a mulher do amigo fiel. Mas Jesus não tinha nem nojo, nem a vergonha de dizer que pertencia àquela família. Amar a nossa história, amar a nossa família é o primeiro passo para a gente experimentar o amor de Deus. Apesar daquela ou outra pessoa, eu sou o que eu sou. Tudo o que aconteceu na minha vida era necessário para eu chegar aqui e agora. Por isso, louvo a Deus.
Isso é a mentalidade bíblica. Amar a própria história, pois nela Deus agiu e ela é salvífica. Voltando para o livro de Tobias, vamos ver o que significam os nomes. Cada nome tem seu significado na Bíblia. Tobi, o pai Tobit, na verdade, é Tobiel. Tobi significa bom. Eu é Deus, Yahvé. Tobiel, Deus é bom. Rafael, Rafa, cura. Eu, Deus, Deus cura. Capítulo 1, versículo 2. Nos dias de Salmanassar, rei de Assíria, começa falando assim. Fala o porquê desta família se encontra em exílio. As coisas não estão bem. Não significa Deus lhe abandonou. A família de Tobita está no exílio. Versículo 3. Tobias fala de si mesmo. Era um homem justo e religioso. Já quando estava na sua terra, fazia tudo certo. E agora, aqui no exílio, continua sendo um homem justo. Lembrando dos seus compatriotas, ele fala: enquanto todos eles iam adorar os bezerros de ouro que o rei de Israel, Jeroboam, tinha feito, só ele fugia da companhia de todos e dirigia-se ao templo do Senhor em Jerusalém, onde adorava o Senhor Deus de Israel, oferecendo fielmente as primícias e os dízimos de todos os bens. De 3 anos dava aos prosélitos e aos estrangeiros todo o seu dízimo. Esta e outras práticas semelhantes da lei de Deus tinha observado desde a sua infância. Versículos de 5 a 8. Aqui é bom a gente lembrar a história de Israel. Após o tempo do rei Salomão, o reino de Israel era dividido em 2. Os reis sucessores não eram bons, e os israelitas do norte não vinham mais para o templo de Jerusalém. Consideravam os israelitas do sul como inimigos. E pela sua grande infidelidade, a Assíria conquistou o norte e foram todos exilados e dispersos. Chegando a morar entre os estrangeiros, os israelitas viviam misturando-se com sua cultura e fé deles e esqueceram dos compromissos como judeus que adquiriram dos seus pais e antepassados. E Tobito foi o único que perseverou fiel à sua religião, apesar das dificuldades ao redor. Por isso ele diz que ninguém ia para Jerusalém, eu ia. Ninguém dava o dízimo para os estrangeiros, eu dava. E no versículo 12 diz: embora todos os outros comessem dos alimentos dos pagãos, guardou sua alma pura. Jamais contraiu mancha alguma com seus alimentos. Parece que Tobias é o fariseu do evangelho. Tornou-se até o secretário do rei. Mas depois volta para casa e agora está continuando a sua vida justa. Tobit ia diariamente visitar toda a sua parentela, consolava, distribuía dos seus bens a cada um segundo as suas posses. Alimentava os famintos, vestia os nus e, com uma solicitude toda particular, sepultava os defuntos e os que tinham sido mortos. Versículos de 18 a 20. Tobit fez muitas obras da lei, mas se encontra em exílio. Foi fazer uma obra de misericórdia, sepultar os cadáveres, mas a consequência foi tornar-se cego. São Paulo dirá: as obras da lei levam à morte, as obras da liberdade levam à vida. Tobit não se cansava de dizer do que ele fazia, do que ele era. Eu era assim, eu fazia assim, como acontece muitas vezes conosco. Tobit tinha o orgulho de dizer do seu passado, dos seus valores e da sua integridade. Ele cumpriu todas as prescrições da lei de Torá, a esmola, o dízimo, o respeito ao ritual, o templo. Tobit aqui narra da sua vida antes do exílio. Quando tinha o templo, fazia assim e assim. Aqui na terra estrangeira, em Nínive, continua fazendo a esmola, o sepultamento dos mortos.
Ele diz no versículo 18: todo mundo come a comida dos pagãos, mas eu não. Me conservei em não fazê-lo. Fazia esmola, mas não para todo mundo, aos irmãos da minha raça. Quando via um cadáver do meu compatriota, enterrava logo, versículo 18. Ou seja, Tobit era aquele homem judaico que observava escrupulosamente a lei, aqueles 635 preceitos da Torá. Na verdade, ele era, como diz Santiago, piedoso, mas faltava ainda alguma coisa. O espelho diz para nós o que já somos, e a lei nos diz o que ainda não sabemos e que devemos aprender. Exercitar as 3 obras de caridade requer fadiga e sacrifício, e muitas ulteriores consequências, fazendo uma desta que veio uma desgraça para Tobita e tornou-se cego. Não podendo trabalhar, além de ter precisando de receber a esmola dos outros, agora não pode mais fazer nenhum ato da caridade. Está curvado totalmente em si mesmo, igual como muitos de nós, que perguntam apenas chegar uma desgraça na vida, uma doença, uma morte na família. Que mal eu fiz? Eu dava esmola, nunca neguei nada a ninguém. Por que aconteceu isso comigo? Ou seja, interpretar o nosso mal-estar como um castigo. Por que Deus me castigou se eu fiz tudo bem direitinho? A resposta vamos receber só na cruz de Jesus. Qual mal ele fez para ser crucificado? Jesus ressuscitado vai explicar aos discípulos de Emaús o porquê disso. Era necessário que o Filho do Homem sofresse, e começou a explicar-lhes toda a Sagrada Escritura. E ardia o coração deles. Diante do mistério do nosso sofrimento, o único caminho é fazer a releitura do passado à luz da Sagrada Escritura, começando do início e deixar arder o nosso coração. Vamos ver o que aconteceu com Tobit no capítulo 2. No primeiro versículo, tem uma aparente restauração. Tobit tem uma esposa do próprio sangue, mas não está bem, igual como quando Moisés ficou desiludido quando nasceu um filho no deserto, o chama Gerson. Sou um peregrino na terra estrangeira. Assim falava, vendo aquele filho Moisés. Ter um filho na terra estrangeira produz um mal-estar. A festa transforma em luto no dia de Pentecostes. A Tobita vem anunciado a notícia de um cadáver. Tobita era um homem bom e justo, e toda a família está à refeição celebrando a festa de Pentecostes. E era costume entre os israelitas de deixar uma cadeira a mais e um posto a mais preparado nas refeições festivas, e era destinado para um pobre que acaso aparecer durante a festa. Não aparecendo ninguém, Tobit disse ao filho: vai chamar um pobre da nossa raça. Para nós é estranho, mas para os judeus era assim: chama o pobre, mas deve ser da própria raça, do próprio povo, segundo a lei de Moisés. O filho vai, mas logo traz a notícia de um morto. Tobita, deixando o prato, vai sepultar, lembrando das palavras do profeta Amos: as vossas festas se tornarão em luto. E ele volta do sepultamento como homem impuro e não faz mais a festa. Sabemos que, segundo a mentalidade judaica, tem 2 coisas que são impuras absolutamente: a mulher menstruada e o cadáver. Tocar nesses 2, a pessoa se torna impura. Não pode entrar em casa, não pode rezar, e uma série de ritual deve fazer para ser purificado. E assim ele fica deitado fora da casa, no pátio, com o rosto descoberto por causa do calor. E o ato da caridade de sepultar o defunto causa, na verdade, uma desgraça. Caiu nos seus olhos o excremento quente dos pardais, produzindo neles as manchas brancas, e a passar das curas e médicos, ele ficou cego. As consequências foram tremendas.
Ele não podia mais trabalhar e seus irmãos que o sustentavam para 2 anos. Assim, cessou de exercitar os demais serviços que fazia até agora. Não tem mais dinheiro para dar esmola, não tem mais como cuidar dos mortos, não tem mais como acolher os peregrinos. Acabou tudo. E sua mulher foi trabalhar para o sustento da casa, fazendo trabalho doméstico nas casas dos outros. Um dia, era perto da Páscoa, e ela traz um cabrito doado por seu padrão. Mas Tobito pensou que ela tivesse roubado de alguém e acusa a mulher. Diz versículo 19 a 21 do capítulo 2. Ora, Ana, sua mulher, ia todos os dias tecer e trazia o que ela ganhava com o trabalho de suas mãos. Foi assim que, tendo trazido para casa um cabrito que recebera como gratificação, seu marido ouviu-o balir e disse: vê que ele não tenha sido roubado, restituiu ao seu proprietário, porque não nos é permitido comer, nem mesmo tocar o que foi roubado. Começa o desentendimento entre os dois, ao que lhe respondeu sua mulher com indignação. Tua esperança é manifestamente vã, agora tuas esmolas mostram bem o que valem. Com estas e outras palavras semelhantes, ela censurava duramente. Até a própria mulher não lhe entende. O capítulo 2 termina com os insultos da parte da esposa de Tobita. E Tobita encontra-se em profundo silêncio, e as lágrimas e lamentações de Tobita lhe levam ao único desejo: morrer. Não é assim que acontece em muitas nossas famílias? O marido não tem trabalho, a mulher não suporta ver ele ficando em casa, sem fazer nada, e vice-versa. E começam as brigas. Ela esquece que a vida toda ele trabalhou e sustentou a família, e agora chegou uma desgraça, e muitas vezes sem ter nenhuma culpa, perde o trabalho e já é motivo de briga. Ao final, Tobita entrou no silêncio, quase que tendo a depressão na linguagem de hoje. E ele se lembra de um dinheirinho que tem dado emprestado há algum tempo atrás na mão de um parente e manda seu filho para buscá-lo. E assim começa o 3º capítulo. Aqui é bom a gente lembrar que Tobias fazia verdadeiramente uma obra de caridade. Era costume entre os ninivitas não sepultar o corpo dos inimigos. Deixava para os animais ou pássaros comer, e por isso a obra de Tobito tem um sentido especial. Em todo o livro a gente encontra esta obra de misericórdia. Sepultar o corpo, cadáver, é obra de misericórdia. O corpo de Jesus deveria ficar sem ser sepultado segundo a lei romana, pois era considerado um malfeitor. O último ato de misericórdia que os discípulos exercitaram para com Jesus é sepultá-lo num túmulo novo, além de serem obedientes à lei de Moisés. E na manhã da Páscoa, enquanto os discípulos estavam com medo, a porta fechada, as mulheres corajosas foram para o sepulcro a fim de ungir o corpo de Jesus. E lá se encontram com os anjos. Em vez de encontrar um cadáver no túmulo, encontra um anjo que lhe pergunta: a quem procurais? Ele ressuscitou, não está aqui. No livro de Tobias é bem claro a questão de dar túmulo a cadáver. E enquanto Jesus estava no sepulcro, o que ele fez é descer à mansão dos mortos, e por isso no sábado santo, o único dia em que a igreja não celebra a Eucaristia, a única coisa para nós fazermos é visitar o túmulo e encontrar-se com os anjos. Bem, voltando para o texto. A primeira parte do capítulo 3 é a prece de lamentação de Tobita. Ainda que o coração dele estava fechado, ele está rezando. Não olheis dos meus pecados, nem dos meus antepassados. Digna-te retirar minha vida. Deixa-me partir para a morada eterna. Tobito reza. Nesta prece, 3 vezes Tobito pede: faz-me morrer. Tobito não foi o primeiro que pediu a graça da morte.
Apenas chega uma desgraça, todos nós queremos desejar a morte. Era melhor o Senhor chamasse a vida eterna que enfrentar a vida aqui na terra. Temos na Bíblia as duas figuras antes dele, Moisés e Jonas. Moisés no deserto, quando o povo estava lamentando pela fome e sede, ele, ouvindo o pranto, se queixa com Deus. Números, capítulo 4. Onde encontrarei carne para dar a todo este povo que vem chorar perto de mim, dizendo, dai-nos carne para comer? Eu sozinho não posso suportar todo este povo. Ele é pesado demais para mim. Em lugar de tratar-me assim, rogo-vos que antes me façais morrer, se achei agrado a vossos olhos, a fim de que eu não veja a minha infelicidade. E Jonas se irrita contra Deus, fica muito indignado contra Deus, pois, escutando a pregação de Jonas, os ninivitas se converteram, e Deus se retirou de castigar-lhes pelo mal cometido. E então, Jonas, sentado baixo de uma árvore, disse, Senhor, eu sabia que ia acontecer isso. Agora, Senhor, toma minha vida, porque é melhor a morte que a vida. É uma psicologia de todos nós, querer morrer quando não ocorrer as coisas como nós queremos. Melhor morrer que sofrer tudo isso. Mas depois, de novo, colocamos a confiança em Deus. É uma mistura de sentimentos que invade em nós, no mesmo tempo, a desesperação e a confiança. Tobita é um espelho também para aquelas pessoas que tiveram um cargo, uma responsabilidade na igreja, na sociedade durante a sua vida e depois, chegando à idade, passando para novas gerações os seus encargos, ao retirar-se, sentir-se sozinho, sentir-se inútil, sentir-se de ter errado em tudo o que foi feito. Até São Francisco sentiu isso, diante das infidelidades dos novos frades, diante das novas mentalidades, novas formas de governar, de administrar as coisas, automaticamente vem a pergunta, será que eu errei? Moisés pensou assim, São Francisco pensou assim, e nós também, à nossa vez, podemos pensar. Mas a nossa consciência vai nos tranquilizar se fizermos pensando no bem comum, se aproveitamos ao máximo o conhecimento e as possibilidades que tivemos ao nosso alcance. Terminando a oração de Tobias, na segunda parte do capítulo 3, narra a história de uma outra família que vive a mesma situação, na casa de Sara, parente de Tobita. Se Tobita estava sofrendo dos insultos da própria esposa, aqui Sara era insultada pela serva, a criada da casa. Pois, já na primeira noite, no primeiro relacionamento sexual, o marido morria. Assim, ela casou-se 7 vezes e os 7 morreram já na primeira noite. E a serva a insultava, pois ela vai morrer sem deixar a herança. Aconteceu que, precisamente naquele dia, diz capítulo 3, versículos de 7 a 10. Aconteceu que, precisamente naquele dia, Sara, filha de Raguel e Necubátana, na Média, teve também de suportar os ultrajes de uma serva de seu pai. Ela tinha sido dada sucessivamente a 7 maridos, mas logo que eles se aproximavam dela, um demônio chamado Asmodeu os matava. Tendo Sara repreendido a jovem criada por alguma falta, esta respondeu-lhe, não vejamos jamais filho nem filha nascidos de ti sobre a terra. Foste tu que assassinaste os teus maridos? Queres porventura matar-me, como mataste todos os 7? Ouvindo isso, Sara subiu ao seu quarto e aí ficou 3 dias completos sem comer nem beber. E a diferença de Tobit, que reza ainda que pediu a morte, Sara, sendo uma jovem, quer morrer logo, e assim pensou de enforcar-se no quarto do pai. Ela encontra uma resposta imediata.
indo atrás dos impulsos, como fazem muitas vezes os nossos jovens. Mas ao final, ela se decide pensando de não dar uma infeliz velhice a seu pai e reza. Na sua oração, virado para a janela, Sara reza a Deus agradecendo-lhe. Versículos 11 a 15 de capítulo 3. Bendito sejais tu. É a oração verdadeira e bíblica. Não como nós rezamos muitas vezes na refeição. Abençoa, Senhor, este alimento. O correto seria como rezavam os judeus, como nós também rezamos na missa. Bendito sejais, Senhor, por este alimento. Agradecer a Deus pelo alimento que Ele já deu e o alimento já é bendito, abençoado por Ele. E o capítulo termina dizendo: a oração dos dois, de Tobita e de Sara, foi ouvida e um santo anjo do Senhor, Rafael, foi enviado para curar Tobita e Sara, cujas preces tinham sido simultaneamente dirigidas ao Senhor. A oração feita por eles chegou ao céu imediatamente, na mesma hora. A missão de Rafael consiste em restaurar as duas coisas, curar e provar a fé. Estão bloqueadas as obras de piedade de Tobita e o direito de Sara de ter um marido e os filhos. Sara, na verdade, tem o problema de sexualidade, como acontece na vida de muitos casais. Como que Tobias encontrou Sara? Nos capítulos de 4 a 8, vamos encontrar a missão do anjo no caminho do casal.